Imagine ser levado de sua terra natal, arrancado de tudo o que você conhecia e forçado a viver em uma cultura totalmente diferente, cercado por costumes estranhos e ídolos pagãos. Essa é a história de 4 jovens judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados cativos para a Babilônia sob o reinado de Nabucodonosor. Esses jovens, porém, não se deixaram moldar pela cultura babilônica. Eles decidiram permanecer firmes na sua fé, mesmo em meio à adversidade. Hoje, vamos mergulhar na incrível história de Ananias, Misael e Azarias, conhecidos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego, e as lições de fé que suas vidas nos ensinam. Antes de prosseguirmos, aproveite para curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Vamos juntos mergulhar nesse assunto e descobrir valiosas lições de fé. Por volta de 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. Durante esse cerco, muitos foram levados cativos, incluindo jovens de linhagem nobre ou real de Judá. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos. A Babilônia era uma potência mundial na época, conhecida por sua riqueza, cultura e adoração. Há uma variedade de deuses. Esses jovens foram escolhidos para servir no palácio do rei por causa de sua inteligência, aparência e habilidades. Porém, antes de começarem a trabalhar, eles passaram por um treinamento de 3 anos, onde aprenderam a língua e a cultura dos caldeus. Uma das primeiras mudanças que esses jovens enfrentaram foi a troca de seus nomes. Seus nomes originais tinham significados profundamente ligados à sua fé no Deus de Israel. Daniel significava "Deus é meu juiz". Ananias, "a graça do meu Senhor". Misael, "quem é como Deus". E Azarias, "o Senhor é meu socorro". Ao chegarem na Babilônia, esses nomes foram substituídos por nomes que refletiam a idolatria da cultura local. Daniel se tornou Beltesazar, enquanto Ananias, Misael e Azarias foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa troca não era apenas simbólica, mas uma tentativa de fazer com que esquecessem suas raízes e adotassem a nova cultura. Além disso, o treinamento incluiu uma mudança na alimentação. O rei determinou que os jovens comessem das iguarias reais e bebessem do vinho do palácio. Porém, Daniel e seus amigos recusaram essa comida. Eles acreditavam que as provisões do rei poderiam incluir alimentos proibidos pela lei de Deus, como carnes impuras ou gordura animal. Também havia a possibilidade de que o vinho tivesse sido consagrado aos deuses pagãos. Decididos a permanecer fiéis, pediram permissão para comer apenas legumes e beber água. Esse pedido foi um risco. O chefe dos eunucos temia que a aparência dos jovens deteriorasse, colocando sua própria vida em perigo. Porém, ele aceitou realizar um teste de 10 dias. Durante esse período, Daniel e seus amigos se alimentaram apenas do que haviam solicitado. Ao final do teste, eles estavam mais saudáveis e com melhor aparência do que todos os outros jovens que haviam comido da mesa do rei. Por causa disso, o mordomo permitiu que continuassem com sua dieta. Esse primeiro teste foi fundamental. Ele mostrou que, mesmo em questões aparentemente pequenas, esses jovens estavam determinados a obedecer a Deus. Não foi fácil manter a fé em uma terra estrangeira, longe de seu templo, de sua cultura e de seu povo. Mas esse episódio preparou Sadraque, Mesaque e Abednego para desafios ainda maiores. Após o período de treinamento, os jovens foram apresentados ao rei Nabucodonosor. O rei ficou impressionado com sua sabedoria e inteligência, considerando-os 10 vezes melhores do que todos os magos e sábios de seu reino. Não era apenas a capacidade natural desses jovens que os destacava,
mas a mão de Deus que estava sobre eles. O texto bíblico nos diz que Deus deu a eles conhecimento, sabedoria e habilidade em toda a literatura e entendimento. Um dos momentos mais marcantes da história desses três amigos aconteceu algum tempo depois, quando Nabucodonosor mandou construir uma enorme estátua de ouro na planície de Dura. O rei ordenou que todos os seus súditos se curvassem e adorassem essa imagem. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. Imagine a pressão que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram. Todos ao seu redor se prostravam diante da estátua. Mas eles sabiam que adorar uma imagem era uma violação direta do segundo mandamento de Deus. Quando foram denunciados por não se curvarem, o rei os chamou e lhes deu uma última chance para obedecer. Porém, com coragem e fé, eles responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar dela. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A raiva de Nabucodonosor foi tanta que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os 3 jovens foram amarrados e jogados no fogo. A chama era tão intensa que os soldados que os jogaram na fornalha morreram queimados. Mas enquanto todos esperavam que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem consumidos, algo extraordinário aconteceu. Dentro da fornalha, em vez de serem destruídos, os 3 estavam vivos e andando no meio do fogo. Mais impressionante ainda, havia uma 4ª figura com eles, que o próprio rei descreveu como semelhante a um filho dos deuses. Ao ver isso, Nabucodonosor chamou os jovens para fora da fornalha. Eles saíram ilesos, sem sequer terem cheiro de fumaça em suas roupas. Ao sair da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram um testemunho vivo do poder de Deus. O rei Nabucodonosor, que até então desafiara a autoridade do Deus de Israel, ficou atônito diante do milagre. Ele declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. A partir daquele momento, Nabucodonosor decretou que ninguém em seu reino poderia falar mal do Deus desses 3 jovens sob pena de morte. Ele reconheceu que nenhum outro Deus podia livrar como o Deus de Israel. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não apenas exalta a soberania de Deus, mas também nos ensina sobre coragem e fidelidade. Eles não sabiam se Deus os livraria da fornalha, mas decidiram confiar nele de qualquer forma. Essa é uma lição poderosa sobre fé. Acreditar no poder de Deus, mas também aceitar a sua vontade, mesmo que ela não coincida com os nossos desejos. Esse episódio nos desafia a refletir sobre como reagimos diante das pressões da vida. Quantas vezes somos tentados a ceder às convenções do mundo ao nosso redor, mesmo que isso vá contra os princípios que acreditamos? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, somos chamados a ser fiéis, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Além disso, a coragem desses 3 amigos revela que a fé não é apenas uma crença pessoal, mas uma postura pública. Eles não tiveram medo de demonstrar sua obediência a Deus diante de uma multidão que se prostrava à estátua. Esse é um grande desafio para muitos cristãos hoje, que enfrentam críticas, zombarias ou até perseguições por expressarem sua fé. Outra lição importante dessa história é que Deus nunca abandona os seus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, Deus estava com eles.
A quarta figura na fornalha é muitas vezes interpretada como uma manifestação de Cristo, mostrando que Deus caminha conosco nos momentos mais difíceis. Esse episódio nos lembra que mesmo em meio às provações mais intensas, não estamos sozinhos. Deus promete estar conosco em todos os momentos, seja nos livrando do problema ou nos sustentando em meio a ele. A fidelidade desses jovens também mostra que Deus honra aqueles que o honram. Ao final da história, eles não apenas sobreviveram à fornalha, mas foram promovidos a cargos ainda mais altos no governo de Nabucodonosor. Isso demonstra que Deus tem o controle de todas as coisas e que ele recompensa aqueles que permanecem fiéis a ele. Como diz a palavra, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Embora o relato bíblico termine no capítulo 3 do livro de Daniel, as lições que Sadraque, Mesaque e Abednego nos deixam são eternas. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, há uma referência a heróis da fé que apagaram a violência do fogo. Embora seus nomes não sejam mencionados, é provável que o autor estivesse se referindo a esses três amigos de Daniel. Eles se tornaram um exemplo de coragem e fé para todas as gerações. Nos dias de hoje, podemos encontrar paralelos entre a história deles e as dificuldades que enfrentamos. Não somos forçados a adorar estátuas de ouro, mas somos constantemente pressionados a nos conformar com os valores e padrões do mundo. Seja na escola, no trabalho ou até mesmo em nossas comunidades, enfrentamos desafios que testam nossa fidelidade a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, somos chamados a fazer escolhas que reflitam nossa fé, mesmo quando isso nos coloca em desvantagem ou nos torna alvo de críticas. Outra aplicação prática dessa história é o chamado para confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes, queremos que Deus nos livre de nossas dificuldades imediatamente, mas a fé verdadeira consiste em confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Assim como os três amigos disseram ao rei, nosso Deus pode nos livrar, mas se não, continuaremos fiéis. Essa atitude de submissão à vontade divina é um exemplo poderoso de fé. Além disso, essa história nos desafia a ter uma fé coletiva. Os três jovens enfrentaram a fornalha juntos, apoiando-se uns nos outros. Isso nos lembra da importância de termos uma comunidade de fé, pessoas com quem possamos compartilhar nossas lutas e encontrar encorajamento. Em tempos de dificuldade, é essencial ter amigos que nos incentivem a permanecer firmes na palavra de Deus. Por fim, o relato nos ensina que as provas da vida podem se transformar em oportunidades para glorificar a Deus. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha não apenas fortaleceu sua fé, mas também levou Nabucodonosor e todo o reino a reconhecerem o poder do Deus de Israel. Da mesma forma, quando enfrentamos dificuldades com fé e coragem, podemos impactar as pessoas ao nosso redor e apontá-las para Deus. Se olharmos para a história como um todo, podemos perceber que ela é mais do que um relato de coragem individual. É uma lembrança de que Deus está no controle, de que Ele é soberano sobre reis e reinos e de que Ele cuida daqueles que o amam. Mesmo em uma cultura que rejeitava tudo o que eles acreditavam, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram honrar a Deus e Ele os honrou em troca. E você, como pode aplicar essas lições à sua vida? Quais são as fornalhas que você enfrenta hoje? Será que você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a solução parece impossível? Lembre-se de que Deus é fiel e Ele nunca abandona aqueles que o servem de todo o coração. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua experiência pode encorajar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes.
E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe você e sua família, e que Ele continue a fortalecer sua fé em todos os momentos. Até o próximo vídeo. Curtiu o vídeo? Na descrição você encontra produtos incríveis para fortalecer sua fé e transformar seu dia. Confira. Agora!